Com vocês, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, né? Pessoal, é o seguinte, a gente vai dar continuidade aqui à correção da nossa atividade passada, que vai ser da atividade 294 até a 200 e... Deixa eu olhar aqui, 294 a 305, beleza? Antes disso, a gente tem essa atividade aí, que é a atividade para o dia 26, ok? É a atividade para o dia 26. Vamos nós. Então a atividade do dia 26 aí, pessoal, vai ser o quê? Vai ser da página 309, 310, 311, 316, 317, 324, 325 e 326. Beleza? Não se assustem que a maioria das questões aí é de marcar, ok? Então, são muitas páginas, mas as questões são de marcar, é mais simples, né? Você não precisa escrever tanto, você só vai marcar, óbvio. Então vamos lá, pessoal. A nossa primeira correção veio o seguinte, ó. Diz o seguinte: no artigo de opinião que acabamos de ler, né? O artigo de opinião é esse textozinho acima aí, que é dessa página e a página anterior, certo? Diz o seguinte: é possível notar recursos estilísticos que aproximam o leitor, aliás, o autor do leitor. Destaque as palavras expressas que fogem do rigor, dessa forma e acentue as possíveis causas, aliás, o efeito e causa que essas interjeições colocam. Pessoal, é o seguinte, você vai ter que ter lido o texto, certo? E você vai dizer o que aquilo refletiu em você, certo? Que no caso é o leitor. Então você vai colocar a experiência que você teve como leitor em relação a esse texto. Então essa resposta ela é uma resposta pessoal. A maioria delas aí será uma resposta pessoal, então vai depender muito de você. Mas a sua resposta tem que haver com o texto. Isso que tem aqui, certo? Que essa resposta em azul, né, tem características que podem observar por meio do uso de expressões e tons coloquiais, certo? Isso aí é uma sugestão de resposta, beleza? É uma sugestão de resposta. Então você vai e responde de acordo com como você achou a questão do texto, beleza? Vamos para a segunda questão, ó. A segunda questão diz o seguinte, ó. A segunda diz o seguinte, ó. Diferentemente do autor, a internacionalização do mundo, o autor do artigo nos apresenta dados que refletem suas formas de jornalismo e ambiente. Quais elementos usados no texto podem ressaltar essas afirmações? Como essas especificações podem fluir e a percepção dos seus leitores? Pessoal, seria a presença de quê? Seria a presença estilística, voltada através de estudos ambientais, beleza? Ela vai falar de problema, ela vai falar sobre o meio ambiente, a sensação que você pode ter, ok? Então essa daí seria a resposta correta, beleza? Terceira questão diz o seguinte, ó. Só lembrando que essas questões aí, no caso, essas respostas desse tamanho, elas não precisam ser desse tamanho. Você pode colocar a sua percepção a respeito do texto. Essa daí é só uma sugestão de resposta, beleza? Presta atenção aí na 3, ó, que ele vai perguntar, ó. Após a leitura do texto, Paulo Adário e Cristóvão Buarque reflete a opinião das quais são suas conclusões acerca de estratégias disponíveis para a construção de um artigo de opinião. É possível coexistência entre pontos de vista congruentes, mas não necessariamente semelhantes. Como lidar com as noções certas de certos erros com o gênero de vista e reflexo de transitório entre esses pilares? Pessoal, ela vai ser o que? Uma resposta também pessoal. Ela vai falar a respeito de quê? Sobre a percepção que você tem do texto, beleza? Qual é a problemática do texto? O que você vê de problema nesse texto, beleza? Aí você vai e escreve qual é o problema que você vê. Tranquilo? Quarta questão. Releia o trecho a seguir, retirando a introdução do artigo. Diz o seguinte, ó. A reação da imprensa brasileira foi imediata. O governo brasileiro se mexeu, né, milimetricamente
desmentiu a história e honra nacional foi salva. Então diz o seguinte, a questão A vai dizer o seguinte, ó, nesse período a palavra destacada atua como complemento do verbo mexer, ok? Então vai ter o complemento do verbo mexer. Lembra que o complemento pode ser o quê? Adjunto adnominal ou pode ser complemento nominal, beleza? Ou pode ser o próprio pronome, beleza? Que vai vai completar isso daí. Então diz o seguinte, expressa a ação considerando o emprego do pronome se, né? No caso a gente tem um pronome se. Qual é a ação, o alvo da ação? O pronome se ele vai indicar o quê? A voz reflexiva. É aquela voz que recai sobre quem fala, beleza? Seria a voz reflexiva. Assim o alvo da ação é o próprio sujeito, né? Ele fala e pratica a ação ao mesmo tempo. Seria uma voz reflexiva. Questão B. Questão B vai dizer o seguinte, ó. O item B aí, ó. Como vimos na questão 1, esse artigo, o autor opta por entregar certas palavras, expressões que contribuem para cativar o leitor, que chamam sua atenção. Esse é o recurso do texto para contribuir com certos contextos, né? Para fortalecimento da argumentação. Exemplo disso é o emprego do verbo mexer, nesse contexto com um sentido conotativo, certo? Pensando. Aí diz o seguinte, substitua o verbo por outro transitivo direto que tome um período mais formal, né? Dica para ganhar mais força de argumento. Crie um objeto direto para um novo verbo para valorizar a ação do sujeito. Que seria o quê, pessoal? Seria uma resposta pessoal. Você vai escrever um texto aí que ele seja mais verdadeiro, beleza? Uma frase que fale mais verdadeiramente, certo? Com um complemento verbal, que no caso seria o objeto direto, beleza? Item C diz o seguinte, ó. O período do texto é composto por 3 orações coordenadas. Lembrando que a oração coordenada é aquela oração que faz o quê? É aquela oração que não precisa de complemento, ela já é uma oração completa, beleza? Nisso, a oração que se apresenta sintaticamente independente. No entanto, podemos perceber uma relação de dependência semântica de sentido entre elas. A respeito disso, analise a importância semântica da segunda oração, o que ela representa em relação à primeira e à terceira oração. Qual seria, pessoal? Seria o seguinte, ó, a segunda oração, ela é o quê? Ela é ao mesmo tempo ou simultaneamente consequente de fatos ou consequência de fatos, certo? E a primeira oração, ela causa o quê? Ela traz uma causa, certo? De fato expresso na terceira oração, beleza? Então são orações que elas estão ligadas, por mais que elas sejam independentes, beleza? Outra coisa aí, pessoal, a gente tem uns memezinhos aí, ó, na questão 1, certo? Né? Mídia e contexto. Nós vamos ter esses memezinhos aí. Todo mundo já viu os memezinhos de internet, né? Essas figurinhas que aparecem aí no Facebook, no Instagram, né? No YouTube, né? Das plataformas digitais. Então ele vai perguntar o seguinte, dessas plataformas digitais aí, ó. O que é necessário para defender uma opinião com propriedade, né? Pessoal, uma opinião com propriedade você tem que defender ela como, né? Você vai ter que defender ela com o quê? Argumentos fundados, né? Você vai ter que ter o quê? Fundo de verdade para poder defender aqueles argumentos, beleza? Então, seria um argumento o quê? Seria argumentos com verdades. Com memes, você não consegue defender um argumento, beleza? Vamos lá. B. B diz o seguinte, ó. Infelizmente, é comum vermos na internet pessoas desrespeitando outras ao defender suas opiniões, né? Hoje a gente tem muito essa questão de desrespeito em relação à questão de opiniões, certo? Então o que acontece? Essas relações que vão se fazendo, elas constroem o quê? Elas constroem muitas vezes um desequilíbrio, certo? Então a gente precisa de quê? A gente precisa da necessidade de oferecer pessoalmente a questão desses recursos. Então o que é para ser feito em relação a essa questão aí? É importante apresentar que o quê? Que a liberdade de expressão é um direito. Então todo mundo pode falar o que quiser, mas você tem que respeitar o direito da outra pessoa de falar, beleza? Então
esse é o ponto-chave do que o texto fala. É você respeitar o quê? Você respeitar as argumentações das outras pessoas. Tanto faz você concordar como não, mas você tem que respeitar, ok? Então, ataques pessoais, salvos em casos específicos, podem ser o quê? Tipificados como crime. Eles podem ser crime. Então, nada de estar xingando as pessoas pela internet, beleza? Seria essa a resposta da questão B. E a gente tem essa terceira questão aí, que é uma questão para você fazer olhando para a questão de internet, ok? Você vai usar a internet aí, o YouTube, o Facebook, e você vai e consegue responder essas questõezinhas A, B, C, D, que são questõezinhas pessoais. Beleza, pessoal? Vamos passar para a página 303. A página 303, ela vai dizer o seguinte, ó. No primeiro parágrafo do texto, como o autor iniciou a abordagem do tema, né, ele apresentou exemplos de quê? De grandes personalidades, ok? Você vai ver lá pessoas importantes, pessoas famosas, ok? Apresentando problemas da escola quando a criança se torna grande exemplo de genialidades, beleza? Quem ensina o texto seria Luiz Pellegrini, certo? O diretor da redação de revista. Terceira questão. Em que nome? Em nome de quem ele escreve? Ele escreve no nome da revista, né? Que seria a revista Planeta. Beleza? Revista Planeta. Quarta questão. Uma boa maneira de deixar claro as suas ideias em um texto argumentativo consiste em fazer declarações e resumos delas. Esses processos ajudam ao leitor a acompanhar o seu raciocínio. Observe a prática com a teoria que foi entre os primeiros e os segundos, né? O primeiro parágrafo foi construído inteiramente com declarações. Essas declarações foram resumidas logo adiante. Transcreva no segundo parágrafo a frase em que funciona como um resumo de período. Qual seria, pessoal? Seria a questão aí de aprendizagem inadequados, né, e métodos escolares convencionais, ok? Então você vai pegar a forma inadequada e a forma convencional, tranquilo? Então você vai ter aí a questão. Sexta questão diz o seguinte, ó. Talvez seja uma das causas do fracasso escolar. O quê? O que seria a causa do fracasso escolar? Seria qual o sujeito da forma verbal seja, né? Ou seja, seria essa maneira de falta de sintonia, ok? Essa falta de sintonia. B diz o seguinte, ó. Para o autor, a falta de sintonia entre o aluno e o método escolar convencional é realmente uma causa de fracasso escolar. Seria um fracasso escolar? Não, né, pessoal? Não seria. Para ele talvez seja assim, ok? Seja uma forma, né? C. Que palavra no trecho justifica a sua resposta do item anterior? Seria a palavra talvez, que é um advérbio de dúvida, ok? Então esse advérbio de dúvida, ele vai causar o quê? Vai causar uma questão duvidosa, então seria talvez, ok? Sétima questão. No terceiro parágrafo, observe as construções que seguem. Nós temos aí a construção, ok? E duas palavras dela aí estão em destaque. Seria o quê? Todos somos inteligentes. Todos somos inteligentes. Todos possuímos algum tipo de inteligência. Lembrando que inteligência não é só a pessoa que sabe o conteúdo da escola. Existem vários tipos de inteligência. A inteligência artística, a inteligência emocional, a inteligência criativa, ok? Vários tipos de inteligência. A inteligência cognitiva, certo? Então nós temos vários tipos de inteligência, beleza? Então ele vai perguntar aí qual é esse tipo que foi utilizado aí, dessa inteligência. Então, qual é o sujeito que forma essa ação destacada? Seria o quê? Seria o pronome todos, beleza? Letra B. Por que o verbo está flexionado na primeira pessoa do plural?
Porque o autor se inclui na totalidade das pessoas. Ele se coloca como parte do todo, ok? Então ele também está dentro do todo. C. A concordância verbal foi estabelecida entre o pronome todos e os verbos sentido, ok? A expressão pelo meio do pronome do verbo. A concordância deu-se da ideia expressa pela preposição do verbo, beleza? Oitava questão. Analise o trecho do parágrafo analise o terceiro parágrafo do texto, respondendo qual é a intenção comunicativa e primordial do autor. Seria o quê? Demonstra que a reportagem da capa da edição 458 da revista intitula os vários tipos de inteligência, beleza? Então ele vai falar dos vários tipos de inteligência. Transcreva do último, anota aí, ó, transcreva do último parágrafo do texto a frase que justifica a sua resposta à questão anterior. Seria confira, beleza? E a 10ª questão seria uma questãozinha pessoal, beleza, pessoal? Então a gente chegou ao fim dessa atividade. Façam a atividade para a próxima aula e bom dia aí para vocês, beleza? Até a próxima, tchau!